Hoje nosso tema será urbanização mundial, tá? Vou botar aqui, ó, urbanização mundial. E entender um pouquinho como aconteceu para o mundo se tornar urbano. Hoje nós percebemos que as grandes cidades elas têm ficado cada vez maiores. E as cidades menores, médias, elas têm copiado muito, tá, das cidades grandes para parecer que nós estamos numa cidade grande. Então, enquanto mais parecido uma cidade está do interior ou menor, mais parecida ela está com a cidade grande, dá essa impressão que as pessoas estão vivendo melhor, que elas estão vivendo naquele grande centro. Mas vamos entender um pouquinho primeiro as definições disso aqui. Quando nós pensamos em urbanização, a primeira relação que nós procuramos estabelecer é com o conceito de cidade. Afinal, o significado dessa palavra em latim é urbis. Mas afinal, o que é uma cidade? A primeira pergunta é nossa: o que é uma cidade? Existem diferentes formas de trabalharmos esse conceito, mas podemos definir cidade como sendo a concentração de um grande número de pessoas em uma determinada porção do espaço geográfico, onde nela se estabelecem relações sociais, econômicas e de prestação de serviços. Então, uma cidade é uma concentração de muita gente numa determinada área, num determinado espaço, onde essas pessoas prestam serviço, elas compram, elas vendem. Podemos definir cidade utilizando dois critérios, o demográfico e o político, o demográfico quantitativo e o político administrativo. De acordo com o critério demográfico quantitativo, a existência ou não de uma cidade está diretamente relacionada ao número de habitantes que essa possui. Então, se eu for considerar o que é uma cidade, dentro do critério demográfico quantitativo, corresponde ao número de habitantes que ela possui. Cada país pode estabelecer um número específico para a definição de cidade. Por exemplo, o Canadá, se um território possui 1.000 habitantes, esse já pode ser considerado uma cidade. Na França, esse número passa para 2.000 habitantes. Na Grécia, são 10.000 habitantes, ou seja, lá na Grécia, para um local, uma comunidade de pessoas ser considerada uma cidade, ela tem que ter o quê? 10.000 habitantes. Já o critério político-administrativo, que é utilizado aqui no Brasil, não leva em consideração um número específico de habitantes. Basta que seja sede de um município. Tá? Então, se ele for a sede do município, aí entra fatores políticos, viu? Inventa critérios políticos para tomar essa decisão. Eles não olham questão de número, igual alguns outros países. Aqui no Brasil, é mais um fator político-administrativo. O governo decidiu, olha, vamos essa cidadezinha aqui, essa Currutela, vamos transformar ela numa cidade. Exemplo, Rio de Janeiro, né, que é a cidade e possui, deixa eu abrir aqui a outra, nosso segundo aqui. Possui aproximadamente 16 milhões de habitantes em Teresópolis, também no estado do Rio de Janeiro, e possui cerca de 296 mil habitantes. Embora tamanha diferença populacional, ambas são consideradas cidades, uma com 16 milhões e outra com 296 mil habitantes. Histórico. As cidades mais antigas teriam surgido há cerca de 6.000 anos, ao longo do rio Tigres e Eufrates, Nilo e o Indo. Nessa época, as cidades já possuíam certa importância política, econômica e social. Porém, só será a partir do século XVIII que o processo de urbanização terá início. O processo de urbanização está diretamente relacionado ao aumento da população urbana em relação à população rural. Portanto, quando a população de um determinado lugar supera os 50% do total de habitantes, dizemos que esse espaço é urbano. Então vamos tentar entender isso aqui. Supondo que eu tenho uma região, né, e eu tenho uma população, um pequeno grupo aqui que seria o centro urbano, e vamos supor que aqui está morando 30%
das pessoas que nessa área aqui. E aqui nessa região rural mora 70%. Então a população predominantemente é o quê? Rural. Mas se começar a ter um êxodo rural, sair da cidade, sair do campo, da zona rural, e ir morar na cidade, pelos seus atrativos, vai chegar um momento que, mesmo sendo um espaço bem menor da cidade, da zona urbana que da zona rural, é sempre assim, né? Quase sempre assim, vai chegar um momento que metade da população já estará aqui nessa região. Então eu já tenho uma zona urbana e esse é um espaço urbanizado. O espaço urbanizado é quando atinge 50% das pessoas morando nessa área, tá bom? Então nós tivemos tempos em que a maioria das pessoas moravam na zona rural. Agora a maioria mora na zona urbana. Então esse é um espaço urbanizado, ok? Por volta de aqui acabei de falar para vocês, por volta de 1800, apenas 3% da população encontrava-se na zona urbana. Então imagina, 97% das pessoas moravam onde? 97% das pessoas moravam na zona rural. 97% moravam em zona rural. Então eu não tinha esse espaço urbanizado. Eu tinha grande número de pessoas morando espalhadas. Imagine nessa época como é que teria uma pandemia. Muito dificilmente teria uma pandemia nessa época, porque as pessoas já viviam afastadas. As pandemias elas só são possíveis agora, nesse espaço urbanizado que nós temos, onde a maior parte da população fica num espaço pequeno e a maior parte dela morando nesse espaço pequeno. Mas a partir da primeira Revolução Industrial, então preste atenção nisso aqui, a partir da primeira Revolução Industrial, o deslocamento da população do campo para as cidades em busca de emprego aumentou. Funcionavam como fatores de repulsão da área rural, baixos salários agrícolas, concentração fundiária e mecanização do campo. Vamos entender isso aqui? Por que as pessoas saíram do campo? Qual a razão que levou as pessoas a saírem da zona rural e ir para a zona urbana? Primeiro, na zona rural tinha baixos salários, o serviço agrícola é mal remunerado. Havia uma concentração fundiária, ou seja, o camarada estava lá e os donos das terras eram uma pessoa, uma família, era dona de uma área muito grande. Então, e a mecanização, começou a usar máquinas e essas máquinas expulsou pessoas, que o trabalho de um trator tomava o trabalho de muitas e muitas pessoas. Lá na metade do século XIX, durante a segunda revolução, agora já é a segunda revolução industrial, cerca de 15% da população mundial já se encontrava vivendo na cidade. Olha só que diferença, de 3% passou para 15%, aumentou 5 vezes. Nos centros urbanos, os fatores de atração não se resumiam ao processo de industrialização, mas também à expansão do setor de serviços, ou seja, começou a surgir, é lógico, nesses centros urbanos, mais serviço, mais oferta de serviço, e isso atraía mais pessoas. O camarada trabalhava lá na fazenda, lá no campo, é um trabalho difícil. Se a pessoa fica doente ali, até que ela chegue no local onde tem tratamento adequado, às vezes é tarde demais. Na cidade, apesar de todos os problemas de morar na cidade, eu tinha mais emprego, que acreditava que tinha mais possibilidade de ter uma vida melhor. Tá? Então, olha só, da primeira Revolução Industrial, aqui, da primeira Revolução para a segunda Revolução Industrial. Então, a diferença de 5 vezes, 5 vezes, tá? Aumentou o número da população morando na zona urbana. Atualidade. Atualmente, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Então, agora nós temos uma quantidade maior que 50%. E o modo de vida urbano e industrial foi o principal responsável pelo deslocamento de grande parcela da população das áreas rurais. Nos países
da América do Norte e Europa, a urbanização atingiu níveis elevadíssimos. Existem países que ultrapassam os 90% de urbanização. Imagina, 90% da população de alguns países morando na cidade. É o caso da Bélgica. Como podemos observar na tabela que vou mostrar agora, já na Ásia e África os níveis de urbanização são muito baixos, pois a maior parte da população ainda vive na área rural. Em função da economia desses países, ainda está baseada na atividade do setor primário. Tá? Vamos lá para a nossa tabelinha agora. Olha só, deixa eu ampliar um pouco aqui. Olha a taxa de urbanização. Eu acho interessante que coloca aqui ele coloca por datas, né? 1960, 1992 e o ano 2000. São os países desenvolvidos. Bélgica. Olha a taxa de urbanização, 92%, 97%, 97%. Países Baixos, 85%, 89%, 89%. Alemanha, 76%, 86%, 88%. Vamos pegar um país subdesenvolvido. Argentina, vamos pegar nosso vizinho aqui, Argentina. Taxa de urbanização, 74%. Em 60%. No ano 2000, 89%. Vamos pegar aqui Brasil. Vamos comparar Bélgica, Argentina e Brasil. Que é uma comparaçãozinha desses três. Em 1960, 92% de pessoas morando na cidade. Argentina, 74%. Brasil, 45%. 1992, 97%, 87%, 76%. O ano 2000, 97%, 89%, 81%. Observa que, olha o tempo que demorou. Na década de 60, o Brasil era um país, perto do nosso vizinho Argentina, nós ainda éramos um país onde a população vivia majoritariamente na zona rural. E isso explica o atraso, porque os países que vivem na zona rural, eles têm o seu trabalho no setor primário, então nós somos extrativistas, nós extraímos material, nós plantamos e nós vendemos um produto com pouco valor agregado. Isso aqui é importante para nós. Isso aqui deveria ser uma coisa que ficasse na nossa cabeça o tempo todo. Valor agregado. Como é que a gente agrega valor no produto? Ora, eu vou lá e planto a soja. Aí eu vendo a soja baratinha aqui para a Bélgica. A Bélgica faz um produto, industrializa, usa tecnologia e faz um produto à base de soja. Enquanto eu vendi toneladas e toneladas de soja, ela vende um produto para mim que ela usou tecnologia muito mais caro. Ela fez o quê? Ela agregou valor ao produto. Enquanto nós formos só vendedor de commodity, de produtos sem valor agregado, eu extraio, faço o mínimo tratamento com ele, o mínimo processo industrial e vendo, nós não saímos da pobreza. Nós ainda vamos continuar num país pobre. Nós precisamos resolver isso rápido. Aqui, nessa aqui eu tenho uma... Interessante porque aqui ele mostra a taxa de urbanização dos países, né? E da mesma tabela, só que ela traz com figuras. Então a gente vai ver aqui, olha, nós vamos ter noção do número de pessoas que moram na zona urbana e na zona rural. Tá? Deixa eu só pegar aqui, mas parece que não está muito boa aqui não. Ó, o processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresenta diferença muito significativa e que estão diretamente relacionados com o processo de industrialização.
Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas, primeira, segunda, terceira, as revoluções industriais, e foi evoluindo gradativamente. Consequentemente, o processo de urbanização acompanhou esse ritmo de desenvolvimento. Já nos países subdesenvolvidos foi rápido. As pessoas foram rapidamente morar nas cidades e não deu tempo de preparar a cidade. Então veja só. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Vou subir um pouquinho aqui, ó. As favelas, é isso que eu queria mostrar para vocês. As favelas são uma característica marcante desses espaços, onde se observa a reduzida oferta de água encanada, rede de esgoto e pavimentação das vias. Os países ricos que tiveram um processo de industrialização gradativo, primeira revolução, segunda revolução industrial, terceira, gradativamente as pessoas foram mudando para a cidade e deu tempo de preparar essa cidade para essas pessoas, com casa, com transporte, com hospitais, com tudo que esses países ricos têm de bom na cidade. Já nos países pobres, foi muito rápido esse processo. Não deu tempo de as pessoas, não foi um processo gradativo, foi uma coisa mais abrupta e as pessoas as cidades, esses grandes centros urbanos, não tiveram condições de preparar um espaço para receber tanta gente vindo da zona rural. E aí começou a formar favelas, começou a formar esses grandes bolsões de pobreza. São situações que ainda demoram um tempo para nós resolvermos. Tá? Então é esse que é o material que eu gostaria que vocês estudassem, que lessem. Tanto esse material vai estar disponível para vocês também, para leitura de vocês. Tá bom? Leiam ele com bastante atenção, com bastante interesse. Bom trabalho.